Eu quero primeiramente, desejar uma boa noite a todos. Graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Queridos, para nós começarmos como de praxe, eu quero que você olhe para essa pessoa que está do seu lado e você diga assim: nessa noite, Deus vai falar com você. Amém? Se não começar assim, não sou eu, né? Queridos, sem mais delongas, essa palavra que Deus me confiou nessa noite, ela é um pouquinho extensa, mas prometo que no que for possível eu serei breve. O pastor Vinícius não está, teve que viajar, mas estendo a vocês o cumprimento dele nessa noite. E é justamente por isso até que eu vou ter um pouquinho mais de tempo, porque ele não está. Mas, queridos, o tema dessa noite é o preço de gerar um testemunho. Repita comigo: o preço de gerar um testemunho. E sabe que até ontem à noite, Deus estava falando comigo sobre diversos temas pertinentes para nós conversarmos nessa noite. Mas Ele ainda não tinha de fato confirmado a palavra que eu iria trazer para essa noite. E Ele confirmou somente hoje ao meio-dia. Então, eu estou dizendo isso para vocês porque as pessoas que andam mais perto de mim sabem que essa semana até doente eu fiquei. E eu não sou uma pessoa de espiritualizar muito as coisas. Eu acredito que nós precisamos ter, sim, um lado espiritual, mas existe um nosso culto racional. Mas eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que terão a vida transformada. Então é por isso que eu tenho certeza que Deus quer falar com você, porque eu não estou aqui para comunicar o que eu quero. Eu não estou aqui para comunicar uma palavra que eu acho boa ou que eu acho pertinente. Eu estou aqui para comunicar uma palavra que Deus quer falar com você. E por isso que eu quero que nesse momento você feche os seus olhos e você coloque a mão no seu coração e você deposite todas as suas expectativas em Deus. Fale com o Pai. Espírito Santo de Deus, nós oramos e pedimos para que o Senhor seja manifesto nessa noite. Pedimos para que o Teu Espírito Santo continue tendo liberdade neste lugar. Pedimos para que o Senhor derrame a Sua graça, para que eu possa, de uma maneira muito clara, transmitir aos Teus filhos aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Pai, que nós possamos ser transformados pela Tua palavra. Nós Te agradecemos e Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós falamos a respeito de testemunho, nós precisamos entender que testemunho nada mais é do que um relato pessoal seu e intransferível de alguns feitos da parte de Deus na sua história. Testemunho é aquilo que Deus faz através do seu poder na sua vida. Eu tenho certeza que se eu der o microfone para qualquer pessoa que está aqui nessa noite, você vai ter um testemunho para compartilhar daquilo que Deus já fez na sua história. Seja ele mais simples, seja ele mais complexo, todos temos uma trajetória com o Senhor. E ao longo da nossa caminhada cristã, nós começamos a perceber que existem diferentes testemunhos que nós vamos gerar. Eu quero que vocês guardem essa palavra nessa noite, gerar, ao longo do nosso processo nessa terra. E esses diferentes testemunhos serão gerados em diferentes áreas da nossa vida. Em um certo momento, você vai gerar um testemunho a respeito da sua família. Em um certo momento, você vai gerar um testemunho a respeito da sua identidade, a respeito do seu caráter, a respeito do seu trabalho. Então, nós conseguimos perceber que nós geramos testemunhos o tempo todo enquanto nós estamos aqui e estamos tendo relacionamento com Deus. Mas há algo importante que nós precisamos nos atentar nessa noite. É que existem testemunhos que levam mais tempo para serem gerados. Existem testemunhos que nos custam mais do que os outros. Porque existem testemunhos que irão custar de você uma mudança de postura, que irão custar de você uma mudança de perspectiva, que irão custar de você uma mudança de caráter. E é justamente por esse motivo que o tema dessa noite é
o preço de gerar um testemunho. Porque custa. Muitas vezes não é fácil. Muitas vezes é doloroso. Mas se você tem o entendimento que você está gerando um testemunho, por mais doloroso que seja, na sua mente lateja, isso faz parte do que Deus está gerando em mim. E é esse senso de entendimento que eu quero trazer para a sua história. Porque enquanto você não entende que você está gerando algo precioso da parte de Deus, você se decepciona. Você se frustra. Você acha que as coisas estão dando errado. Só que muitas vezes as coisas precisam dar errado primeiro para elas darem certo. E por isso que nós precisamos entender nisso nessa noite. E é justamente em meio a esse processo de gerar que você poderá ser caluniado, que você poderá ser perseguido, e que com toda certeza você será altamente forjado por Deus nesse tempo. Porque à medida que você vai vivendo esses testemunhos na pele, quem vive sabe, você vai entendendo que são esses testemunhos que cooperam para o teu crescimento como cristão. São justamente esses momentos em que Deus nos coloca, que estão gerando em nós uma estrutura, que estão mexendo no nosso espiritual, no nosso emocional. E a primeira coisa que eu quero que você saia dessa noite entendendo, e se você sair daqui entendendo isso, a palavra já valeu. É que talvez existam pessoas nessa noite que estão passando por um momento difícil. Talvez existam pessoas aqui nessa noite que não têm respostas em muitas áreas da sua vida. Talvez tem pessoas aqui nessa noite que não dormem mais. Que estão ansiosas, que estão preocupadas, que estão nervosas. Talvez existam pessoas aqui nessa noite que estão vendo pessoas indo embora da sua vida. E talvez você não está entendendo. E talvez a crise de ansiedade está batendo, o desespero está batendo, mas eu quero te dizer, calma. Você está gerando um testemunho. Calma. Isso que você está passando vai impactar tantas pessoas que você não tem noção. Calma, não pare. Não desista no meio do caminho, porque as coisas estão difíceis. Entenda que para que um testemunho relevante seja gerado, algumas lágrimas irão rolar do seu rosto. Algumas renúncias precisarão ser feitas. Mas há algo precioso da parte de Deus que está sendo gerado em você. Mas há algo particular que Deus está colocando em você e que pessoas específicas irão se assentar contigo e te dizer, eu preciso de ajuda nisso. E aí você vai entender o porquê que às vezes o caminho é tão árduo. Aí você começa a entender o porquê muitas vezes você chora. Porque Deus quer te usar como um instrumento dele. E isso me emociona. Porque de tudo e de todos que Deus poderia escolher, Ele escolheu nós. Para podermos fazer a diferença. Só que essa diferença só pode ser causada quando eu vivo na minha pele o Evangelho. É por isso que Jesus disse, e a palavra fala em diversas passagens, que nós padeceríamos aqui. Mas que não era para que a gente se desesperasse, porque o Senhor venceu o mundo. Então o que eu quero dizer para você é, calma. A dor, ela não é sua inimiga. A dor é sua amiga. Porque é nos momentos de dores que mais você é forjado. É no momento de dor que mais o seu caráter é aprimorado. São nos piores momentos da sua história que você para e reflete sobre o que você está passando.
A Bíblia fala que há mais proveito na casa que há luto do que na casa que há festa. Aí você pensa, como assim? Porque se há luto, alguém morreu. As pessoas lamentam. Só que é justamente nessa casa do luto que há reflexão. A palavra fala isso, não sou eu. O que eu quero dizer para vocês nessa noite é que se a situação está difícil, espera. Entenda que isso faz parte de um plano maior de Deus para a sua história. Só que sabe qual que é o problema, Aleph? É que quando a dor bate na nossa porta, a gente espana. É que quando a coisa aperta para o nosso lado, a gente foge. Porque quando é desconfortável, você não quer permanecer. Só que nós precisamos entender que é essa dor que está gerando algo em nós. Que é essa dor que está gerando um testemunho gratificante, extraordinário, maravilhoso da parte de Deus. Eu costumo dizer para as pessoas que são mais perto de mim é que muitas vezes viver a vontade de Deus é assustadoramente maravilhoso. Porque às vezes você se assusta com a forma com que Deus faz as coisas. Porque Ele não faz do seu jeito, Ele não faz do meu jeito. Ele faz do jeito dele. E no início das coisas é difícil nós entendermos isso. Porque nos custa, dói, chora, entrega, renuncia, perde. Aí você pensa, só estou perdendo. Parabéns, porque é quando você perde que você ganha. Jesus já disse isso. Então vocês conseguem entender quão precioso é quando a verdade, que é a palavra de Deus, está no nosso coração? Porque eu posso perder o que for. Se o versículo está na minha mente, eu vou entender, eu vou ganhar porque eu estou perdendo. Eu entendo que eu estou gerando algo que é muito mais precioso do que eu posso viver aqui. Só que muitas vezes a gente desiste, sabe por quê? Porque os nossos olhos não estão vendo saída. Porque o nosso consciente não está entendendo o que está acontecendo. Porque o nosso raciocínio não está percebendo o que no mundo espiritual acontece. E é por isso que você quer desistir. Mas não pare. Eu vim aqui nessa noite te dizer, não pare. Não desista. Queridos, um bebê demora 9 meses para ser gerado no ventre da mãe. E esse tempo não é uma mera coincidência do acaso. É porque é o tempo necessário para que os órgãos se formem. Para que os membros se formem. Para que essa criança nasça saudável, precisa ficar os 9 meses na barriga da mãe. Então por que você quer antecipar as coisas? A criança, quando nasce fora do tempo, precisa tornar mecânico o que seria natural. Porque o bebê, quando nasce prematuro, muitas vezes, dependendo do caso, precisa ficar numa máquina que o faça respirar. Só que a respiração é algo natural, que Deus dá, quando o processo é completo. Então, talvez hoje você está respirando por máquinas, porque você quis antecipar uma coisa que não era a hora de você fazer. Só que Deus quer que hoje você tire essa máscara de oxigênio que você colocou e você volte a respirar com os pulmões que Ele te deu. E você volte a viver embaixo do tempo que Deus determinou para a sua história e não que você determinou que era o certo. Nós precisamos entender, queridos, que gerar um testemunho leva tempo. Existem sim testemunhos que são rápidos, que é num piscar de olhos, é uma cura, é um milagre, e Deus faz. Só que existem testemunhos que levam tempo. Demora tempo para Deus fazer de repente.
Demora tempo para o do nada de Deus acontecer. Sabe, eu acompanho 2 pastoras que para mim são referência. É a Viviane Martinello e a Camila Campos. A Camila Barros, eu gosto muito delas. Mas a Viviane Martinello, para mim, é uma das minhas maiores referências. Por quê? Porque ela é uma mulher que sabe esperar o tempo de Deus. E que do nada está vivendo uma ascensão ministerial gigantesca. Só que não é do nada. Nunca é do nada. O do nada que a multidão diz, o de repente que a multidão fala, são anos de uma pessoa sendo forjada, de uma pessoa sendo ensinada no secreto, sem ninguém ver. De uma pessoa com a cara no pó, chorando, pedindo para que Deus seja o centro da vida dela. Esse tempo ninguém vê. E é por isso que eu falo que leva tempo para nós gerarmos um testemunho. Então nós não podemos querer apressar as coisas. Muitas vezes, nós precisamos entender que o testemunho que Deus quer gerar na sua história, na sua vida, na sua família, no seu ministério, vai precisar de tempo, vai precisar de forja e vai precisar de um processo. Tempo, forja e processo. São coisas primordiais para que um testemunho seja gerado na sua história. E muitas vezes, esse processo, ele simboliza um tempo de deserto. E deserto fala de sequidão. Deserto fala de fome. Só que o deserto, ele é extremamente necessário para que nós possamos cumprir o que fomos chamados. E eu quero ler com vocês algo que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, quem tiver a Bíblia pode abrir. No versículo 1. E para dar um plano de fundo para vocês, o que está acontecendo aqui é que Jesus foi batizado e estava sendo levado pelo Espírito ao deserto. Quantos conhecem essa história? É uma história conhecida. Então, o que acontece aqui é que o Espírito Santo está levando Jesus ao deserto. Não é o diabo, não. É o Espírito Santo de Deus. E aí, olha o que diz aqui. Jesus, cheio do Espírito Santo. Repita isso, cheio do Espírito Santo. Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O que nós vemos aqui é que Jesus entrou no deserto. E ele entrou no deserto cheio do Espírito Santo. E passaram-se 40 dias e passaram-se 40 noites. E esse processo se finda. Ele é tentado pelo diabo. E sabe o que acontece? Que é algo que eu nunca tinha me atentado, mas que Deus abriu os meus olhos há pouco tempo. Olha o que diz no versículo 14 do mesmo texto. O tempo de deserto acabou. O tempo do processo acabou. O tempo de gerar aquele deserto acabou. Aí sabe o que acontece? Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Ele entrou no deserto cheio do Espírito e ele saiu do deserto no poder do Espírito. É isso que o processo tem como peso nas nossas vidas. Você entra cheio na forja e você sai pronto para dar. Você sai pronto para manifestar. Porque em meio ao deserto que o cheio se torna poder. E é assim na minha vida e na sua vida, sabe por quê? Porque Jesus não precisava passar por deserto. Jesus não precisava ser batizado. Jesus era Deus.
Mas ele se fez carne e veio como homem nessa terra. Por quê? Para ensinar eu e você como deve ser a nossa caminhada aqui. Tudo que você lê no Evangelho é Jesus te mostrando claramente como devem ser os seus passos aqui nessa terra. É por isso que ele se batiza, é por isso que ele vai para o deserto, é por isso que ele é tentado, porque é justamente o que acontece comigo e com você. E muitas vezes nós nos vemos perdidos, só que aqui tem todas as respostas que nós precisamos. Só que quando que nós estamos recorrendo a isso? Então muitos querem o poder do Espírito, mas poucos querem o deserto, que gera esse poder. Queridos, o testemunho, quando ele é gerado, quando ele é processado dentro do seu interior, ele gera autoridade. Você já sentou com alguém que tinha propriedade para falar sobre aquilo que você perguntou? Não é nítido ver que a pessoa tem autoridade para falar sobre aquilo? Que não é uma mera informação? Porque aquela pessoa passou na pele aquela situação. Então talvez seja por isso que você está passando por situações na sua vida. Porque Deus quer gerar um testemunho através desses acontecimentos. Porque Deus quer fazer desse caos uma fonte de milagres. Só que nós precisamos permitir que o Senhor gere isso em nós. O testemunho gera poder quando você se submete ao processo de gerar. E queridos, olha que interessante. Jesus, antes de ser batizado, antes de ir para o deserto, olha, filho, ele não realiza nenhum milagre. Nenhum milagre. Porque ele não podia. Ele era Deus. Ele podia o que ele quisesse. A hora que ele quisesse, da forma com que ele quisesse. Não. É porque ele estava nos ensinando que antes do deserto não adianta proferir milagre. Precisa de autoridade. Precisa ter tempo. Precisa ser cheio do Espírito Santo. Então nós não podemos inverter a ordem das coisas. Nada na Bíblia está ali por um acaso. Tudo faz parte do que Deus quer nos ensinar. E esse tempo de deserto ele é fundamental por quê? Para te dar uma estrutura necessária. Para te dar uma maturidade necessária. E é justamente sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Existem alguns pontos de atenção que nós, quanto pessoas, que estamos sendo aperfeiçoados por Deus, precisamos entender e desenvolver nessa noite. E o primeiro deles que eu quero falar com vocês é sobre como nós não podemos desprezar os pequenos começos. Sobre como nós não podemos desprezar as pequenas funções, as pequenas responsabilidades. Porque todos nós precisamos começar do início. Não importa se você tem uma grande palavra. Não tem como você já começar a viver no ápice dela. Porque você precisa gerar uma estrutura para suportá-la. Senão você não aguenta. Senão você está construindo a sua casa na areia. E aí vem os ventos, vem a tempestade e a casa cai. Porque não está num terreno que tem fundamento. Inclusive, essa semana que passou, eu e o Vini passamos aqui perto do tribunal eleitoral. E tem um prédio que está sendo construído há muito tempo ali. Mas muito tempo. Tem os tapumes lá. E nós lá no sinal, eu falei para o Vini, meu Deus, mas eu acho que esse prédio não vai vingar. Porque ele não cresce. Aí na hora, o Vini olhou para mim e falou, mas os fundamentos demoram. Queridos, talvez você está em obra. Talvez Deus colocou o tapume em você e está gerando fundamento. E as pessoas não estão vendo crescimento. Só que o que está rolando dentro do tapume, ninguém sabe. O que está rolando no teu secreto, ninguém sabe.
As lágrimas que você está derramando lá no teu travesseiro, ninguém sabe. As renúncias que você está fazendo todos os dias, ninguém sabe. Aí as pessoas olham e dizem, não cresce. Não vinga. Não vai para frente. Só que Deus está gerando algo interno em você. Aceite isso. Não rejeite o que Deus quer gerar em você. Ele quer colocar fundamentos no seu coração, para que quando tempestades virem, você não se abale. Você reconheça que é Ele em todo o tempo da sua história. Queridos, há beleza na jornada. Sabe qual que é o nosso erro, muitas vezes, como filhos de Deus? É que você recebe um eis que eu te digo. Uma profetada, vamos dizer assim. De uma promessa que vai acontecer na sua história. Aí, ao invés de você se preparar para essa promessa, você cruza o braço e pensa, quando que vai acontecer? Será que amanhã? Quem anda perto de mim sabe. Quando eu fui recém-convertida, eu recebi uma palavra de uma forma muito sobrenatural. Deus enviou uma missionária lá de Florianópolis, que não tinha ligação nenhuma com a igreja. Ela foi na minha empresa. Ela nem sabia de nada, quando ainda trabalhava com meu pai. Veio de Florianópolis, me entregou uma palavra e foi embora. E essa mulher veio e me disse tudo, mas exatamente tudo que iria acontecer na minha vida. Isso há 5 anos atrás. Tudo. Cada tintim. Hoje eu olho para trás e vejo que foi exatamente da mesma forma. Só que ela me disse, você vai ser pastora em tempo integral, na igreja. Não te vejo mais trabalhando com financeira. Aí eu falei, não, vai acontecer amanhã. Ela falou, vai ser rápido. Amanhã eu sou pastora. Eu tinha estrutura? Não tinha nada. O que eu quero te dizer é que os pequenos começos importam. O que eu quero te dizer é que muitas vezes Deus não coloca no script lá que vai te falar que para você ser uma pastora integral, que é o meu caso, primeiro eu ia ser contratada como secretária da igreja. A minha contratação nessa igreja não foi para ser pastora no primeiro momento. Eu fui contratada como secretária. Mas a minha promessa era pastora, não secretária. Eu fico imaginando se eu não tivesse abraçado com esmero, com zelo e com humildade o pequeno começo que Deus me confiou. Eu não estaria aqui. E sabe por quê que eu comecei como secretária? Sabe por quê que Deus coloca você em pequenos começos? Sabe por quê que Deus coloca você realizar funções triviais? Porque isso vai colocar o teu coração no lugar certo. Porque isso vai gerar humildade no seu coração. Porque hoje eu só sou aprovada para estar aqui em cima porque eu sei o que é estar lá. Hoje eu só sou aprovada para estar aqui em cima porque eu sei o que é estar na porta. O que é ser a primeira a entrar e a última a sair. Querido, não despreze o tempo das pequenas coisas, porque elas são fundamentais para a sua história, para o seu testemunho, para o seu processo. Então, existe um homem que eu quero falar com vocês a respeito dele, que ele é justamente um homem da Bíblia que viveu esses pequenos começos de uma forma excelente, que foi Josué. Quem conhece a história de Josué? Josué, ele foi meramente o homem a qual Deus escolheu para continuar cumprindo a missão que Deus tinha dado para Moisés quando Moisés morreu. Leve o povo em direção à terra prometida. Só que Josué não sabia disso. Josué só soube que ele ia levar o povo quando Moisés morreu. E aí não foi por um acaso que Deus escolheu ele no meio de todo mundo, pegou ele e disse, é você que vai. Josué tinha uma trajetória. Josué tinha um histórico de servo, de auxiliar, de desempenhar as funções triviais com amor, com zelo e com esmero. Sabe por quê? Josué era o principal auxiliar de Moisés. Josué foi um dos 12 espias que foram espiar a terra. Inclusive, foi ele e apenas Caleb. Ele e Caleb, que vieram de lá com uma perspectiva diferente. Quando tudo era contrário.
Quando os outros 10 disseram que era ruim, Josué se manteve fiel nas pequenas tarefas. E eu quero ler com vocês algo muito interessante que está lá no livro de Êxodo. No versículo 33, no verso 7. Olha o que diz aqui. Por isso, queridos, que a gente não pode desprezar o serviço. E eu quero fazer um apelo para você nessa noite. Se você não serve na igreja, não que você não serve, no caso de inutilidade. Se você não serve na igreja, e Deus tem queimado isso no seu coração de alguma forma, não saia daqui nessa noite sem falar conosco. Porque o serviço vai gerar o teu caráter. Porque o serviço vai te forjar. Porque o serviço vai te preparar para as grandes coisas que Deus tem para você. Olha o que diz aqui no versículo 7, no capítulo 33. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Queridos, Deus está te chamando para a tenda do encontro. Só que o que eu quero te perguntar nessa noite, que é o que o texto fala, é que Moisés estabeleceu uma tenda para que a presença de Deus se manifestasse naquele lugar. E quando a fumaça, a nuvem descia, aí sim os líderes se colocavam em pé diante de suas tendas e adoravam a Deus. Mas quando a nuvem subia, Moisés voltava para os seus afazeres e todos os demais da mesma forma. Mas Josué permanecia. O que eu quero te perguntar é, e quando a luz apagar? E quando o som desligar? E quando não tiver exposição? E quando não tiver pessoas? E quando não tiver presença? E quando até mesmo o seu líder não estiver? Você vai permanecer? É por isso que Deus está te chamando para a tenda do encontro. Porque uma característica de alguém que entendeu que está gerando um testemunho é permanecer. Independente do cenário, independente das circunstâncias. Mesmo quando todos forem embora, permaneça. Mesmo que seja fazendo coisas triviais aos olhos do homem, mas essas coisas são extremamente fundamentais diante do céu. Permaneça. O Senhor está gerando algo precioso em você. Permaneça. O que eu quero te perguntar é, Deus está te chamando para a tenda do encontro. Você vem? Você vem? Ou você vai mandar Moisés subir no teu lugar, que foi o que nós lemos agora, o que nós cantamos agora há pouco. Você não precisa mais de alguém que seja o teu intercessor. Você tem livre acesso ao seu Pai. A tenda do encontro não é na igreja, não é um templo, é a sua vida. É permanecer. O segundo ponto de atenção que todos nós devemos constantemente desenvolver e olhar para dentro de nós mesmos é se perguntar: do que eu estou me revestindo todos os dias? Esse é o segundo ponto de atenção que nós vamos conversar nessa noite. Do que eu estou me revestindo?
O dicionário, se você vai nele, ele conceitua revestir como vestir-se, como encobrir-se, mas como dar certa aparência. E nesse momento eu quero falar com vocês especificamente sobre armaduras, que nós nos revestimos diariamente. Vocês concordam comigo que naturalmente a armadura ela tem como função te proteger? Só que dependendo da armadura que você está se revestindo, ela não está te protegendo, ela está te afastando da vontade e do testemunho que Deus tem para você. É por isso que você precisa se perguntar nessa noite sobre o que eu tenho me revestido. A Bíblia fala em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, que existe uma armadura de Deus, que nós devemos vesti-la. Olha o que diz ali: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pode passar para o 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ou seja, há uma armadura de Deus que nós devemos nos revestir. Nós devemos nos revestir, não é Deus que irá nos revestir, é nós. É responsabilidade minha e sua. Só que tudo que a Bíblia fala é porque naturalmente nós não temos a tendência de desempenhar. É porque normalmente você vai se revestir de qualquer outra armadura que não seja a armadura de Deus. Só que a armadura de Deus ela tem uma função, que é resistir ao dia mau, que é te fazer permanecer inabalável e é te fazer permanecer firme contra as ciladas do diabo. Só que, como eu disse, a nossa tendência não é se revestir dessa armadura. E é por isso que nesse momento nós vamos ver juntos o exemplo de um homem que vestia uma armadura, não apenas para se proteger, porque ele era um guerreiro, mas para se esconder. Eu quero ler com vocês o que está lá no livro de 2 Reis 5:1. Nós vamos aprender umas lições muito poderosas da parte de Deus com esse homem, Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor, de muito conceito. Porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Como nós acabamos de ver, Naamã, ele era um homem que tinha um grande prestígio. Ele era um homem que tinha uma grande e boa reputação diante do seu rei, diante do seu povo. Naamã ocupava um cargo importante, só que Naamã era leproso. E a lepra naquela época era algo que se você tinha, você era expulso da cidade, porque ela era altamente contagiosa. Se alguém assistiu The Chosen, em alguns episódios vai aparecer. Quando aparece um leproso, todos dizem, se afastem, há um leproso. Por quê? Porque o leproso ele era excluído da sociedade, porque ele trazia perigo. Só que Naamã era um comandante do exército. Então, o que ele fazia? Ele colocava a armadura, que escondia a lepra das pessoas, mas ele sabia qual era o seu verdadeiro estado. Naamã tinha um lugar na mesa do rei. A lepra, ela come a pele. Ela despedaça a pele. Você acha que Naamã ia sentar na mesa do rei com as suas feridas expostas? Não. Para manter a compostura e o lugar que ele tinha, a armadura escondia a lepra. O primeiro ponto que nós aprendemos com Naamã é que quantos de nós não estão vestindo uma armadura para esconder feridas, para poder ser aceito? Quantos de nós não estamos vestindo uma armadura todos os dias por medo de ser expostos? Até que ponto isso vale a pena? Porque uma hora o mau cheiro da lepra vem para fora. Porque do que adianta nos revestirmos de uma armadura na frente dos outros, mas ao chegar em casa e se despir, você vê,
quem verdadeiramente você é. Então, nós precisamos entender que os nossos traumas, eles não podem nos revestir. O que deve nos revestir é a verdade de Deus nas nossas vidas. E aí Naamã descobre, por meio da sua serva, que era hebreia, que existe um profeta próximo dali, que era Eliseu, e que podia curá-lo. E aí Naamã vai até esse homem. E sabe o que é interessante? Olha o que diz aqui em 2 Reis, no capítulo 5, no versículo 9. Quando eu li isso, Deus me pegou de uma forma, olha só. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, ele nem foi até o Naamã, ele mandou um mensageiro. Vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo, olha a audácia, eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, só faltou dizer que ia sapatear, invocaria o nome do seu Senhor e seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra, e eu restauraria o leproso. A Bíblia fala que ele saiu indignado, porque o profeta nem foi até ele. Primeira coisa é que o ego e o orgulho de Naamã foi quebrado ali. Só que o que eu quero dizer para você é que quantos de nós não fizemos isso? Quantos de nós não idealizamos uma forma a qual Deus deve nos curar? Quantos de nós não idealizamos a forma a qual Deus deve falar comigo e com você? Quantos? Quantos de nós não fizemos isso? Eu me incluo nisso. E aí eu volto a dizer o que eu disse no começo. Deus não se limita ao nosso jeito. Deus não se limita à nossa idealização. Deus é soberano. Ele vai agir da forma com que Ele deseja. Ele vai quebrar idealizações, para quebrar orgulho, para quebrar ego, para colocar o seu coração no lugar certo. Sabe qual que é o problema? O maior problema da idealização é que você fica indignado. Aí você vê que as coisas não saem da forma com que você espera e você pensa, aonde está Deus? O problema é que a indignação te para. A indignação te trava. A indignação te faz não viver o que Deus mandou você fazer. Então, você precisa entender nessa noite que gerar um testemunho vai fazer com que você tenha que abrir mão do seu jeito de fazer as coisas. Da sua forma. Da sua opinião. Do seu achismo. Então, algo interessante também, Aleph, é que quando Naamã vai até Eliseu, ele não vai de mãos vazias. A palavra fala que ele levou 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. Para quê? Para querer comprar a cura. Queridos, tem coisas que o seu cargo, tem coisas que a sua alta reputação diante dos homens, tem coisas que o seu recurso não podem comprar, que é um testemunho gerado em meio a um deserto, debaixo do tempo ao qual Deus determinou. Isso dinheiro nenhum compra. Isso autoridade nenhuma compra. Então, o que nós aprendemos com Naamã também é que o poder do nome, é que as muitas riquezas dessa terra, é que a estratégia do homem jamais irão sobrepor os princípios que Deus estabeleceu. E quais foram os princípios que Deus estabeleceu para Naamã gerar um testemunho? Ser exposto, se despir de si mesmo, retirar a velha armadura. Deus está falando com pessoas nessa noite que estão carregando armaduras que não deveriam, porque sofreram traumas, porque a vida os forçou a ser uma pessoa dura.
mas que por dentro tem uma menina que foi ferida. Tem um homem que foi abandonado. Só que existe uma forma certa de você se despir disso, que é ser exposto. Naamã não viajou sozinho, ele viajou com várias pessoas, porque naquela época a viagem era longa. Então ele precisou ficar nu diante de todos os homens. Ele precisou se despir da armadura que ele usava para encobrir as suas feridas diante de todos. E aí mergulhar no Jordão, e aí ser curado. Então a exposição e o despir de si mesmo faz parte de gerar um testemunho. Aceite isso. Porque essa exposição não vem para te matar. Ela vem para te reposicionar. Então, queridos, nós precisamos nos despir dessa armadura e nos revestir da armadura de Deus. Da armadura que nos reveste de uma verdade que vem do céu, que nos reveste da justiça de Deus, que nos reveste de um senso de propósito e que nos faz entender e relembrar que nós estamos gerando algo muito maior do que nós mesmos. O que eu quero te dizer é que em meio aos processos, é em meio às renúncias, é em meio aos nãos, é em meio às dores, que você vai ver a mão poderosa intervindo sobre a sua vida. Quantos querem depender de Deus? Só que para depender de Deus, você vai poder depender da tua condição? Para depender de Deus, você vai poder depender do teu dom e do teu talento? Você vai depender de Deus. Você já pediu paciência para Deus? O que Deus fez? Te derramou com um pó de ouro do céu paciência. Tipo quando criou as meninas superpoderosas. Não. Deus vai te dar situações para você desempenhar a sua paciência, querido. Peça sabedoria para Deus. Deus vai te dar situações para você ser sábio. E como que você vai ser sábio? Se você for desafiado. Como que você vai ser paciente? Se alguém te colocar no desafio. Agora, quer dizer então que eu não posso pedir isso, pastora? Claro que não. Quer dizer que se você tem o entendimento de que é justamente essas coisas que vão acontecer, você já vai com a mentalidade certa para a guerra. Você já vai revestir da armadura certa para o combate. Você já imaginou se todos os dias, todos os crentes se revestissem da armadura que vem de Deus? Que sociedade que nós estaríamos vivendo? É por isso que nós precisamos entender isso nessa noite. O terceiro e último ponto, estou terminando em nome de Jesus. Eu não quero nem ver o meu celular, que deve estar me mandando mensagem. Queridos, o último ponto é sobre quando as coisas fogem completamente do nosso controle. E elas vão fugir. Eu sinto te dizer, vai acontecer. Pode esperar. Quer gerar testemunho? Quer fazer algo relevante para o reino? Quer ser um instrumento na mão de Deus? As coisas vão sair do teu controle. Um exemplo muito claro disso é a filha de Jairo. Jairo era superintendente de uma das sinagogas. E a filha dele está doente. Aí sabe o que acontece? Ele mal conhecia Jesus, mas ele sabia que Jesus podia curar. Então ele vai até Jesus. E ele chega para Jesus e fala: mestre, a minha filha está doente. Está à beira da morte e eu creio que tu pode curá-la. Aí Jesus fala para ele: vamos, me leve até ela. Só que no caminho, Jairo com Jesus do lado. Não era um anjo, não era um discípulo, era Jesus. No caminho, indo em direção a gerar o testemunho que ele iria ter, de que a filha iria ser curada da doença. A filha morre. Então quer dizer que se está ruim pode piorar? Sim. Ele estava com Jesus. Ele tinha fé. Ele disse que a filha ia ser curada. Mas aí no meio do caminho a filha morre. E como que ele sabe? Porque alguém vem para ele e diz: pare de importunar o mestre. A sua filha morreu. Só que Jesus estava do lado dele.
Só que Jairo tinha uma convicção que não era aqui a solução que ele tinha, era em Deus. Então eles continuam. E quando eles chegam na casa, há várias pessoas lá lamentando a morte da menina. E Jesus diz: a menina não está morta, ela dorme. Queridos, há áreas na sua vida que não estão mortos, não está morto, apenas está adormecido. Para que na hora certa, no tempo certo, isso venha a ser evidenciado. Só que para todos que estão perto de você, está morto. Talvez para você mesmo, está morto. Só que Jesus está dizendo para você que não está morto, está apenas adormecido. E aí sabe o que acontece quando Jesus fala isso? Todos da casa zombam de Jesus. Dão risada e zombam daquilo que ele falou. Aí Jesus faz o quê? Saiam todos. Saiam todos. E permaneçam apenas os discípulos, o pai, a menina e a mãe. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Aqueles que zombam e desacreditam do propósito que Deus tem para você por causa das circunstâncias, não devem permanecer no lugar ao qual Deus irá fazer o milagre. Não devem permanecer na sua vida. Talvez você está fazendo uma força gigantesca para manter pessoas que Deus já disse para você, não é para você andar junto. Por isso que Jesus manda todos embora. Então, quando Jairo estava prestes a viver o ápice do seu testemunho, algo pior acontece. Só que eu quero perguntar para você, quantas pessoas, quantas, podem dizer que e testemunhar que Jesus curou a filha, ou o irmão, ou o pai, enfim, e ela foi curada? Muitas, milhares, centenas. Mas quantas? Quantas pessoas podem dizer que a filha ressurgiu da morte? Por meio de Jesus. É um testemunho muito mais complexo, que poucos vivem, mas poucos pagam o preço. Eu quero dizer para você, quer gerar algo grande? Quer gerar algo relevante? Vai ter um custo, mas vai valer a pena. Se coloque de pé no seu lugar.